A paz do Senhor, meus amigos, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra de pastor para pastor, como é o nosso canal. Nós queremos hoje trazer uma palavra diretamente hoje para a esposa do pastor, para as nossas irmãs que trabalham na obra do Senhor Jesus depois desta vinheta. Muito bem, meus amados irmãos, como eu havia falado no começo desse vídeo, nós hoje vamos trazer uma palavra para as nossas queridas irmãs, as esposas dos nossos obreiros. Como se aproxima o Dia das Mães, nada melhor que uma época de falar para nossas esposas, para nossas mães. Hoje a mãe do pastor ou a filha do pastor, que às vezes é mãe também, e a esposa do pastor. Eu quero então trazer uma palavra, meus irmãos, que se encontra no Evangelho de Timóteo, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida e que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Muito bem, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo cita o exemplo dessas duas irmãs, a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo. Meus amados irmãos, muitas vezes ouvi os pastores falar que às vezes aparece mais o nome do pastor do que o nome da esposa do pastor. Muitos conhecem ela como a esposa do pastor. Muitos conhecem ela como a mãe do pastor ou a filha do pastor. E muitas vezes, irmãos, em nossas igrejas nós temos as nossas filhas que também tem as suas famílias trabalhando para nós. Às vezes é uma secretária que faz toda a agenda do pastor, é a filha, às vezes é a esposa, no meu caso a minha esposa, que faz toda a agenda do pastor. E sofre muitas vezes conosco, irmãos, junto com nós. Ela sofre e às vezes calada, e às vezes, meus irmãos, ela vê a luta do seu esposo, do seu filho que é pastor, e muitas vezes, irmãos, ela carrega junto esta carga com o pastor. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, minha amada irmã, olhando nos teus olhos, imaginando que você está na minha frente, eu quero te trazer uma palavra. Eu quero te dizer, minha amada irmã, que o seu esposo, o seu filho, o seu pai que é pastor, depende, além de Deus, ele depende da tua ajuda. Em primeiro lugar, ele depende de Deus, mas depois ele depende da tua ajuda. Você como esposa, você como mãe e você como filha de obreiro. Ele precisa de você. Por isso, quando Deus criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Falei-lhe uma adjutora para que esteja ao seu lado, que vá ao seu lado, sua companheira. E ali Deus, da costela
do homem tirou a esposa. Deus tirou de dentro do homem. Do material mais precioso Deus tirou. Não fez como fez o homem, mas fez de uma maneira diferente. Tu foi criada, formada, melhor dizendo. Do pó da terra, Deus formou o homem, mas da costela, de dentro do homem. Por isso, para o jovem que é solteiro, eu sempre digo, não procure longe o que está dentro de você. Não procure longe o que está perto. Porque muitas vezes nós procuramos longe o que está bem pertinho de nós. E é isto que eu quero falar. A mulher, a serva do Senhor, ela tem que estar perto do obreiro, perto do homem. Quando Jesus, irmãos, ressuscitou, as primeiras pessoas que estavam ali eram as mulheres, irmãos. Foram ali, não saíam de perto de Jesus. Outrora algumas sentadas aos pés de Jesus aprendendo, outrora outras ajudando com as ofertas, outrora outras, irmãos, ajudando os apóstolos. Assim é a serva do Senhor. E o tão interessante, meus amados, minhas amadas irmãs, é que Deus, ele, na sua infinita bondade, ele formou a mulher como uma excelente ajudadora. Uma mulher a mulher sábia, ela edifica a casa. Quando a mulher perdeu uma dracma, não foi um homem que foi procurar, foi a mulher. Porque a mulher, Deus deu a honra de guardar os valores que se perdem dentro de casa. Há muitos valores que se perdem dentro de casa, meus irmãos. E é dentro de casa que a pessoa vai conhecer, e principalmente a esposa, a mãe, a filha, conhece o obreiro. É você que conhece o obreiro, porque ele está dentro da tua casa. E eu quero te dizer o tipo de obreiros que muitas vezes a mulher, a esposa, enfrenta. E eu quero falar o primeiro exemplo, a esposa de Jacó, Lia. Lia, meus irmãos, certas frases dela me chamam a atenção, porque vamos dizer que ela era casada com um homem que era filho de pastor, neto de pastor, porque Abraão, vamos olhar então a parte de ovelhas, Abraão era pastor, Isaac era pastor, mas vamos colocar que Abraão era também um chamado por Deus. Era um homem, tanto como seu filho, chamado por Deus. Aí vem agora Jacó, neto de um homem chamado por Deus, filho de um homem chamado por Deus. Vamos colocar ele como filho de pastor e neto de pastor. Porém, Lia dizia assim, certamente, cada vez que ela dava um filho para Jacó, ela dizia assim, certamente dessa vez vai me amar o meu esposo. Eu tenho agradado ele, certamente, mas não adiantava nada. Foi vários filhos e a frase, certamente dessa vez vai me amar o meu esposo. O esforço que aquela mulher fazia para conquistar o seu esposo Jacó, e muitas vezes o esforço em vão, irmãos. Porque cada vez que ela gerava um filho, uma herança para Jacó, ela dizia, não, agora ele vai me amar, eu tenho feito uma comida melhor para ele, eu tenho feito um jantar melhor para ele, eu tenho feito tudo, eu tenho ajudado ele, certamente agora ele vai me amar. Porém, meus irmãos, suas tentativas muitas vezes foram em vão. Foi em vão, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que Jacó amava Raquel e desprezava Lia. É o desprezo que muitas vezes a esposa do pastor, a mãe, enfrenta no ministério. É quando tu é desprezada dentro da tua casa. É difícil, irmão. É difícil. É quando a mulher, a esposa, eu lembrei desta palavra, minha mãe, era desprezada pelo meu pai, desprezada também pelos filhos, porque os filhos estavam todos afastados do caminho do Senhor. Mais uma coisa que fez com que a minha mãe trouxesse meu pai para os caminhos do Senhor e eu também, foi a sua perseverança. Foi nós olharmos para a fé que a minha mãe tinha. E aqui Timóteo diz, a fé que habitou primeiro na tua avó e primeiro na tua mãe. É a fé que Deus, o dom da fé que Deus dá para você, filha, serva do Senhor. Por isso, eu gostaria que o esposo mostrasse este vídeo, esta pregação para a sua esposa. Dizer que mesmo, filha, tu seja desprezada, talvez às vezes não pelo esposo, mas às vezes
pelos filhos que às vezes estão afastados dos caminhos do Senhor. O Senhor está te dando uma fé sobrenatural, que com o tempo, meus irmãos, essa fé vai atingir o teu filho, essa fé vai atingir o teu esposo, através do teu testemunho, através da tua oração. Lembra daquela mulher que procurou a dracma perdida? Ela procurou um valor dentro de casa, e é isso que Deus quer te falar contigo. Procura os valores que estão perdidos dentro da tua casa, e tu vai encontrar. Tu vai acender uma luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu vai varrer a casa, aquelas coisas que às vezes, as mágoas que se tornam lixo em nossa vida, perdoar tudo, e Deus vai fazer algo na tua vida. Vai por mim, porque eu tenho essa experiência, porque eu vi na minha mãe. Se eu tenho uma fé hoje, é porque antes eu enxerguei na minha mãe. A fé que habitou nela, também habitou na minha avó, que 90 anos, 94 perdeu, o Senhor a chamou, e ela servia a Deus, irmãos. E depois ganhou a sua nora, que era minha mãe, mãe do meu pai, e hoje eu estou aqui pastoreando uma igreja através do fruto dessas duas servas do Senhor. Os frutos permanecerão, irmão, até o fim. Meus irmãos, vendo então os problemas que a serva do Senhor enfrenta, aqui o desprezo por Jacó, eu não vou ler aqui, você vai procurar lá no livro de Gênesis, meus irmãos, aonde fala a história de Lia. Então, o desprezo. O segundo problema que a esposa, irmãos, enfrenta na obra do Senhor, meus irmãos, é quando primeiro ela é desprezada, é quando as lutas vêm no seu lar. Agora eu quero lembrar de uma mulher, que ela então perde seu filho e vai ao encontro do profeta, e encontra um no caminho, e este homem pergunta: ó, mulher, como é que vai a tua casa? Bem conhecida essa passagem. E ela responde: vai tudo bem. Como dizer que está tudo bem, irmãos, quando os muros e tudo está desabando, o teto na nossa cabeça? Pois foi uma mulher, irmãos, que disse: vai tudo bem na minha casa. O filho está nas drogas, o desprezo muitas vezes, às vezes, irmãos, por quem mais ela ama, e aí ela diz: vai tudo bem na minha casa. Ela profetizou sobre a vida dela, meus irmãos, porque a própria Bíblia diz, embora muitas vezes nós em parte falamos, e em parte nós também com a nossa boca profetizamos. Da mesma fonte, uma mesma boca pode falar bênção, e da mesma boca pode falar maldição. Se eu tenho então essa boca que Deus me deu para abençoar e levantar as minhas mãos santas, sem ira e sem contenda, eu profetizo, eu falo sobre a minha vida no nome do Senhor Jesus Cristo, que está ali para nos abençoar, meus irmãos. Porque é poder na palavra de Deus. As nossas palavras muitas vezes falham, mas a palavra de Deus não falha. E no nome do Senhor Jesus, fale sobre a tua vida, profetize sobre a tua vida no nome do Senhor, que o Senhor vai repreender essa tempestade que está vindo sobre a tua vida. Esta falta de coisas na tua casa, essa falta, muitas vezes, tu que é esposa de obreiro, é esposa de pastor, e às vezes a dificuldade vem ao teu campo, aonde você está trabalhando, ou na tua congregação, na igreja onde você está, no teu lar. Eu quero te falar, minha amiga, minha irmã que está aí do outro lado ouvindo esta palavra, Deus tem algo para você. Então, Lia enfrentou desprezo com Jacó, sendo o homem da promessa. A mulher, aquilo que foi o filho que Deus deu presente, ela perde tudo e diz: vai tudo bem na minha casa. É para você esta palavra, que está enfrentando lutas. E é um momento que Deus fala contigo, através desta palavra que eu estou trazendo para você, minha amada irmã. Nesse dia que é lembrado uma vez por ano, mas as lutas que tu enfrenta é todos os dias. E apenas uma vez por ano alguém lembra de ti, de talvez fazer um café de manhã, você está falando até comigo, uma vez por ano, tu faz um café gostoso para sua esposa, para tua mãe, e leva na cama para ela e diz: feliz dia da mulher, feliz dia das mães, feliz dia da irmã, que é mãe também. Ao ir embora, irmãos, muitas vezes nós se esquecemos
Gostamos de falar da mulher de Jó, que disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, irmãos, ele não abandona ela. Ali Deus dá tudo novo. Algum irmão diz que Jó casou com um homem, mas eu vou falar o que a Bíblia está me mostrando. A Bíblia não mostra e não me diz, e não me dá ênfase mostrando ele casando com outra, mas mostra ele tendo uma família, tudo novo. Mas a esposa, Deus não mostrou que deu outra nova para ele. Então eu quero acreditar que Jó, como muitos acreditam que Jó, talvez alguém pode até discordar de mim, tudo bem, não tem problema. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que nós julgamos aquela mulher e se esquecemos que ela perde uma família, perde filho, perde status, está estressada, o marido doente, e ela então, meus irmãos, ela levanta a voz com seu marido e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ninguém entende aquela mulher. É como o irmão do filho pródigo, que muitos julgam, não observavam que ele não saiu de casa, trabalhava, se estressava pelo seu pai, e aí viu o pai recompensando outro irmão. Mas o pai não repreendeu ele. O pai disse: filho, tudo é teu. O pai consolou ele naquela brabeza dele. Assim muitas mulheres, no lado de estresse, meus irmãos, por perder às vezes famílias e outras coisas mais, faltando as coisas dentro de casa, ela como ser humana, coitada, como vaso mais fraco, ela se estressa também. E é neste momento que você, meu amigo pastor, agora é a palavra para o pastor, você tem que trazer uma palavra de conforto para a tua esposa. Deus chamou você para consolar, meus irmãos. Temos o Espírito Santo, que é o Consolador, mas aqui na terra o Espírito Santo nos escolhe nós para fazer um trabalho junto com ele, que é animar os irmãos, consolar os irmãos. Por isso Paulo diz: consolar uns aos outros com estas palavras. Então eu deixo essa palavra para ti, meu irmão, porque o meu ministério, irmãos, embora eu lido com música e outras coisas mais, o meu ministério é pastoral, meus irmãos, é trazer palavra para pastor, e tanto com as palavras que eu trago para a minha igreja. Sou feliz, irmãos, de conduzir um rebanho aqui na cidade de Santa Maria, e eu posso claramente dizer, meus irmãos, que a palavra de Deus que nós temos pregado tem trazido paz para essa igreja. Tem trazido tranquilidade, os mares vêm, os problemas vêm, dificuldades vêm, mas a igreja se mantém num nível de paz, de tranquilidade. Porque os ensinamentos que eu aprendi com os meus pastores e com a fé que eu vi na minha mãe, na minha avó também, como Timóteo teve esse exemplo, eu também tenho passado para a igreja. Meus amados irmãos, por isso, minha amada irmã, eu deixo estas palavras para ti, que na dificuldade, na luta, Jesus vai aparecer para vocês como apareceu para aquelas mulheres. Jesus vai aparecer para ti, e o Senhor te recompensará, e a do Senhor te dá uma grande recompensa, porque as primeiras pessoas que Jesus apareceu, entre elas estavam as mulheres. Deus abençoe você. Mas hoje eu quero orar por ti. Amado Deus, eu oro por esta irmã e por este pastor, que estão ouvindo as palavras, essas palavras de consolo, que passam por lutas, outrora enfrentando aquele obreiro cansado, Jacó, outrora enfrentando as lutas, as enfermidades, como a esposa de Jó, mas o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, nenhum consolo, não faltará para nós o mantimento, não faltará para nós a palavra que nos traz salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.